Bom dia, sétimo ano, como vão vocês? Tudo bem? Vamos finalizar o bimestre hoje, né? Na aula passada, nós fizemos uma revisão de todo o conteúdo que nós estudamos, né, da cultura indígena e da cultura afro-brasileira. Hoje eu preparei uma aula ressaltando alguns nomes que vocês viram aí no livro ou através dos vídeos, dos PowerPoints que eu passei para vocês, tá? Então, vamos lá, relembrando aí algumas situações, alguns nomes importantes, né? Alguns momentos importantes desse conteúdo aí que nós vimos. Da cultura indígena, tá? Que nós falamos da pintura corporal, do cocar, do grafismo, da cerâmica, nós vimos aí várias etnias diferentes. Eu vou citar o nome dessas etnias. De acordo com o que está no livro, né? Eu não vou sair do que está no livro, porque seria um pouco mais extenso, né? A aula de hoje. E vocês não teriam imagens para acompanhar. Então, acompanhando aí pelo livro, nós vimos aí logo no começo uma pintura corporal da etnia Kayapó, que vive no Xingu, né? Depois nós vimos um cocar da etnia Waiana Apari, né? Vimos também um grafismo, um trabalho de grafismo muito bonito de um grupo, de uma etnia chamada Wajapi, que fica no Amapá, esse grupo. Depois vimos cerâmicas, ilustrações de cerâmicas com grafismo também, da etnia Uará, que fica no Alto Xingu. Depois vimos os famosos licocó, que o livro aí chama de rixocó, que são as bonequinhas de cerâmica, né? Dos Carajás, que é aqui do Centro-Oeste. Esse grupo Carajás vive no Centro-Oeste, né? E tem uma produção muito linda dessas bonecas de cerâmica. Depois nós vimos instrumentos musicais, maracá, do grupo da etnia Carajá. Vimos flauta indígena, né, que é muito parecida com as flautas do Peru, né? Das danças, o livro cita aí 3 danças, o toré, o caboclinho e o chondaro. Muito interessante as danças toré e caboclinhos, hoje estão incorporadas como danças folclóricas, né? Que acontecem no Nordeste. Caboclinho acontece muito em Pernambuco no Carnaval. E aí são de origem praticadas, né, o toré, pelos grupos de potiguaras, pancararé e fumilô. Então, são etnias que vivem no Nordeste que praticam essa dança até os dias de hoje. E o caboclinho é mais comum no Carnaval de Pernambuco. O livro também abre aí com uma imagem. Não, esse é do africano, estou fazendo confusão. E tem o Xandaro, que é muito interessante, porque é uma dança que é realizada todos os dias ao anoitecer, certo? E essa dança, ela tem uma característica muito especial. É para treinar a autodefesa, certo? E a agilidade. Mas também para fazer uma conexão, um equilíbrio físico e espiritual, né? Então, trata da parte física e da parte da espiritualidade. É uma dança praticada todos os dias ao anoitecer, por algumas etnias. No livro não fala exatamente qual delas, mas eu acredito que deve ser por várias etnias indígenas, né? E aí entramos aí na cultura afro-brasileira, lembrando afro-brasileira porque foi incorporada à nossa cultura, né? Hoje nós temos afrodescendentes, né? Que são nascidos, né? Netos, bisnetos de escravos, né? Que vieram para o Brasil. Então, são afrodescendentes. E a cultura nós falamos afro-brasileira.
ok? Aí começa, abre o livro aí, o capítulo 4, com uma cena de uma congada. A congada é como se fosse um desfile, né? Onde tem a coroação do rei, porque remete à coroação dos reis na África, dos reis africanos, das comunidades africanas, das etnias africanas, né? Então, essa festa, esse cortejo, essa manifestação, faz parte hoje do nosso folclore, foi adaptada à cultura brasileira, certo? Mas se trata disso, né? Gira em torno da coroação de um rei, né? Aí temos os instrumentos musicais, o berimbau, a gogô, a cuí, o reco-reco, vários tipos de tambores. Aí no livro não mostra diferentes tambores, mas nós vimos isso no capítulo do primeiro bimestre, alguns tambores que têm nomes diferentes, né? De origem africana. Depois nós vimos alguns artistas que eu quero relembrar com vocês os nomes, porque são extremamente importantes na cultura brasileira. Mercedes Batista, a primeira bailarina negra a dançar no teatro municipal. Então, uma pessoa importantíssima, né, no que se refere à participação do negro, né, na dança brasileira. Depois nós temos Abadias do Nascimento, foi um negro também muito importante. Ele foi a primeira a fundar, a criar, né, uma companhia de teatro e trabalhou a inclusão, né, dos afrodescendentes na arte teatral. Então, uma pessoa muito importante. Ele era negro também, muito importante. E aí tivemos o Grande Otelo, né? O Grande Otelo foi cantor, comediante, compositor e ator. Trabalhou em várias novelas, em vários filmes, mas ele ficou assim muito conhecido com um filme chamado Macunaíma, que é uma história maravilhosa baseada num livro de Mário de Andrade, maravilhoso também, com o mesmo nome, Macunaíma. Depois tivemos alguns pintores importantes, dois irmãos, né, negros, afrodescendentes, João Timóteo da Costa e Arthur Timóteo da Costa, pintores do início do século XX, ok? E Pixinguinha, maravilhoso Pixinguinha, que já foi homenageado até por escola de samba, instrumentista, compositor, regente, arranjador. Quem não lembra daquela música Carinhoso? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando estiver carinhoso, do Pixinguinha, esse compositor fantástico, grande compositor, deu grande contribuição para a música brasileira, maravilhoso, né? Depois temos Clara Nunes, né, que exaltou o samba brasileiro, maravilhosa. E aí vimos a capoeira, né, que hoje se tornou uma prática nacional, importantíssima, né, de origem africana. Vimos os Filhos de Gandhi, que é um grupo de afoxé, tem, né, na Bahia, fazem desfiles no carnaval, tem esse nome em homenagem a Gandhi, porque Mahatma Gandhi foi um líder pela paz do mundo. Então, esse grupo de afoxé, os afoxés Filhos de Gandhi, homenageiam Gandhi um ano após a sua morte, criando esse grupo chamado Afoxé Filhos de Gandhi. Depois nós vimos o Zumbi dos Palmares, que a gente não poderia deixar de falar dele, negro, vindo para o Brasil, nasceu brasileiro, filho de escravo, nasceu livre, porém depois ele foi aprisionado e depois ele fugiu e se tornou um líder em defesa da liberdade dos escravos, dos negros, né? Importantíssimo, grande líder. E falamos de Castro Alves, um poeta maravilhoso, que também trabalhou a causa, né? Também nos seus poemas, na sua poesia, ele fala do índio e fala também do negro, né? Das mazelas sofridas, e compôs aquela poesia maravilhosa, O Navio Negreiro, aquele poema fantástico que nós vimos aí no PowerPoint. Então, esses nomes a gente não pode esquecer. E tiveram tantos outros afrodescendentes importantes, né,
no Brasil e na pintura, no futebol, na dança, enfim, nos vários segmentos da cultura brasileira. Então, fechamos o nosso conteúdo aí, conhecendo um pouco da diversidade, porque existem muito mais coisas da cultura indígena e da cultura africana, que está aí no nosso dia a dia, né, que é muito importante que a gente reconheça, valorize, né, para poder também desenvolver um maior respeito, né, em relação a esses nossos irmãos brasileiros, né? Porque são irmãos, são nascidos no Brasil, não importa se é nascido numa tribo indígena ou se é nascido ou se é negro, são brasileiros, nossos irmãos. Então é isso aí, meus amores. Foi um bimestre atípico, porém nós trabalhamos bastante, vimos muita coisa interessante. Foi muito bom sempre estar com vocês através aqui do Zoom. E eu quero deixar meu grande beijo, umas boas férias, se cuidem, e se Deus quiser, em agosto, vamos nos ver mais de pertinho. Um beijo no coração, fiquem com Deus e tenham boas férias. Bye, bye.